as nossas aulas de moderna, a gente ainda, a gente viu nas últimas aulas renascimento, revolução científica, reforma e contra-reforma e absolutismo. Então, vimos questões políticas, cultura, religião, ciência, e agora a gente vai ver, na primeira parte, a questão econômica, que é o mercantilismo. A gente já chegou a ver na última aula alguma questão sobre o mercantilismo, hoje a gente vai ver mais, e depois vai trabalhar as grandes navegações, que vão ser os primeiros europeus a se expandir pelo Oceano Atlântico, vai ser Portugal e depois Espanha. E notem, a gente chegou a falar um pouco além do tempo que a gente vai ver hoje, né? A gente chegou aí para o século XVI, até para o século XVII, agora a gente está voltando para o século XV e XVI. É porque não tem como a gente, na história também, dar uma sequência exata dos acontecimentos, porque a gente está trabalhando mais com conceitos gerais. Então, a gente vai ir e voltar, mas nada muito avançado e recuado. A gente faz esses caminhos para aprofundar alguns assuntos, tá? E depois da aula de hoje, a gente vai entrar num tema que a gente ainda quase não viu, que é a história do Brasil e da América, né? Que vai começar a partir daqui também. Não começar, né? Mas vai ter relações mundiais a partir de então, tá? Era mais isso para situar a galera, assim. Então, vamos começar. Já demos 6 minutinhos aí para a galera entrar. Então, boa noite de novo, pessoal. Então, como o Marcelo está falando, a gente vai dar sequência ao que estava sendo estudado, né? Sempre tendo em vista que quando a gente fala lá da cultura, da sociedade, tudo é conectado, obviamente, né? Porque não são ilhas separadas. Então, quando a gente vai falar de mercantilismo, muitas coisas vocês vão pensar, provavelmente, e tudo a gente vai fazer relação com as outras aulas também, né? Que tudo forma um grande globo. É, a história do Brasil é legal mesmo. Vai ser monopolizada pelo Prof. Lucas. Aquela. Mas ele vai dar várias. Mas. Tá, vamos lá então. Vamos começar. A primeira coisa, então, é a gente entender o mercantilismo, né? Que vai ser a base econômica, né, desse momento que a gente está falando nessa localidade específica. Então, primeiramente, é importante, né, a gente falar que a atividade mercantil ela começa a ser mundial. Isso significa o quê? Quando o Marcelo falou, por exemplo, começa aqui a história do Brasil, e obviamente não começa, né, mas assim, quando ele fala que porque começa a ter numa escala mundial, é justamente isso. O Brasil, por exemplo, um exemplo, já era um território, né? Não era o Brasil, mas já era um território que era habitado, etc. Tinha sua história, sua cultura, mas ele entra no mapa mundial justamente a partir desse momento em que tem a questão das grandes navegações, em que começa a fazer essas conexões. E não é uma conexão meramente de conhecimento, não é tipo, eu chego no território e falo, ele existe, legal, vou botar ele ali no mapa e já era. Não, o Brasil, assim como outras colônias, elas começam a fazer parte de um sistema que está muito vinculado ao mercantilismo. Porque justamente a partir dessa expansão marítima, né, que é justamente, depois o Marcelo vai falar melhor, mas justamente quando os países europeus, as potências europeias, né, na verdade, não países, começam a ir para o mar e descobrir outros territórios, outras colônias, eles começam a fazer esse sistema mercantilista que vai se basear muito nessa relação entre colônia e metrópole, que a gente vai ver um pouquinho melhor depois. Mas o mercantilismo essencialmente precisa de um mercado para existir, né? Ele precisa dessas relações. A nova ordem econômica, então, que começa a vigorar, ela está baseada no capitalismo comercial, que seria a gente dizer, então, que seria o início do capitalismo. A gente não pode entender, muitas vezes a gente ouve falar que o capitalismo é inerente ao ser humano, que ele está como se fosse uma coisa que nasceu na gente já. Não, a gente nasce, né? Nós aqui, no tempo presente, a gente vai nascer já com toda a carga cultural, né? Se a gente for pensar outras temáticas, tá? Dando uma fugida, mas, por exemplo, relações de gênero, relações étnico-raciais não são dadas. Elas são construções sociais que a gente nasce estando como dadas, mas elas não são dadas, assim como o capitalismo. O capitalismo tem um processo de formação que não é tipo, lá na pré-história, os pré-históricos, capitalistas. Não,
as relações de troca que poderiam existir ou qualquer coisa do tipo, elas não são capitalismo. O capitalismo ele começa a ser moldado justamente a partir ali do final da Idade Média e tem esse boom nesse início da Idade Moderna ali, essa transição é bem importante. Então, é nesse momento que o capitalismo começa a surgir, né? Ele começa a ser um sistema que vai ser mais hegemônico, inclusive mais para frente, mas vai fazendo a sua base, né, digamos. E o capitalismo, justamente, esse capitalismo comercial, né, que seria essa primeira fase, se baseia na acumulação, né? Então, o acúmulo dos capitais, o acúmulo das riquezas, a competição, né, que é um dos pilares, que seria não necessariamente. Bom, seria a competição, a concorrência, né? Mas assim, essa questão de ter não ser uma fonte única, mas ter várias, justamente por essa ida louca à questão dos lucros, né? De querer muitos espaços para lucro e querer abrir muitas fontes para lucro, acaba fazendo com que tenha mais de uma concorrência para uma mesma coisa. Então, essa ideia de precisar muito de precisar não, né? Mas assim, de ir em busca muito do lucro é uma das bases do capitalismo, né? E querer sempre não só lucrar mais, mas lucrar de formas diferentes em vários espaços e ampliando os comércios, né? Por isso também que o mercantilismo tem tudo a ver com a expansão marítima, né? Ampliar comércio, dentro da Europa já estava formado ali uma rede de comércio. Então, vamos para outros continentes, né? Enfim, eles não pensavam assim com essa racionalidade de continente, vamos para a América, eles não conheciam, mas vamos explorar outros territórios justamente para ver outras formas de obter lucro, né? Então, esse capitalismo comercial ele é muito baseado nisso. Porque antigamente era um sistema, antigamente, né, assim, na Idade Média, era um sistema de comércio local. Então, lembrando lá das aulinhas de Idade Média, tu tem o senhor feudal, por exemplo, que seria a figura máxima na Idade Média, e as relações de troca que já existiam, né, já começaram a existir, era um comércio muito local, então ele era muito restrito a dentro da própria sociedade, não era uma produção feita para um mercado especificamente, era uma produção que acabava sendo comercializada, mas nessa época, então, com o mercantilismo, começa a ser produzido para o mercado. Então, o fim da minha produção é justamente conseguir espalhar ela, né, vender ela, conseguir lucrar com ela, né, em outros mercados. Só que aí tem uma questão importante, né? Todos os períodos que a gente, quando marca assim, o fim de um período e o início do outro, né? A gente está falando aqui de Idade Moderna, mas de fim da Idade Média, a gente não pode achar, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que todas as aulas o pessoal, os professores devem falar, que, acaba, né? Idade Média, muda tudo, né? A questão de continuidade na história é muito importante, porque não tem como uma ordem mudar totalmente do dia para a noite. Inclusive, se fizer uma revolução, não vai ser do dia para a noite, porque além das questões estruturais que às vezes estão burocratizadas, por exemplo, né, precisam de um tempo, tem a questão cultural também muito forte. Então, não vai ser do dia para a noite que a pessoa lá nobre, que era uma nobre, né, vai falar não, mudou a ordem, então, né, vou deixar de lado a nobreza. E nem precisa fazer isso, porque quando surge, então, esse capitalismo e essa idade moderna, ela surge com uma outra visão, né, uma outra ordem econômica, mas ela se baseia nas mesmas relações estruturais, não nas mesmas, né, mas ela mantém alguns privilégios porque não foi um objetivo romper com nobreza, nada do tipo, né? Então, ela justamente muitas vezes a nobreza se beneficiou, inclusive, né, muito dessa nova ordem econômica. Então, carrega alguns traços, né? Carrega alguns traços da Idade Média, inclusive coisas mais antigas, né? Principalmente a questão da nobreza, né? Os títulos de nobreza, as pessoas que eram nobres, elas continuam sendo nobres, elas não vão perder seu papel. A igreja, que tinha um papel centralíssimo na Idade Média, continua tendo uma centralidade muito forte, de uma maneira um pouco diferente, mas de qualquer forma muito presente ainda, né? A gente vai ver hoje, várias vezes a igreja vai ser citada
né? E também na questão da reforma, por exemplo, reforma protestante, que vocês já viram, a igreja é fundamental, o absolutismo é a igreja é fundamental, então sempre a igreja está envolvida nos processos. E os privilégios em geral, né? Qualquer classe, que não era classe ainda, mas assim, qualquer grupo de pessoas com poder continua tendo, né? Não existe uma ruptura nesse sentido nesse momento. Essas mesmas ordens que já estavam lá no topo da pirâmide, elas vão permanecer, inclusive isso ajuda com que esse novo sistema seja feito. Ele é feito para, né, de certa forma, assim, para privilegiar ainda mais, para dar ainda mais poder para classes que já tinham muito poder. Então, isso é uma das coisas que se mantém, né? E aí, uma outra coisa que às vezes pode parecer assim contraditório, talvez, mas os estados centralizados, eles são muito importantes para o florescimento, né, do capitalismo, né, e dessa questão mercantil, justamente porque só pode existir esse lapso, assim, de tentar, de ir atrás de lucros, etc., porque tem um Estado centralizado muito forte, né? Que esse Estado está baseado na arrecadação dos tributos, né? Tem uma formação de funcionários do governo que seria a burocracia, né? Como a gente conhece. As universidades, né? Então a questão da universidade está ligada ao rei, né? Então tem uma ideia também aí de tradição envolvida. O exército é um exército forte, né? Proteção, então como se tivesse uma salvaguarda, né? Para conseguir ir atrás de outras coisas e conseguir fazer esse sistema capitalista. E também tem uma língua unificada, né? Então, só é a partir desse Estado que é forte, desse Estado centralizado, que que é permitido acontecer. Não dá também, a gente também ouve muito falar, né, capitalismo é liberalismo e, sei lá, não quer saber, não, né, o capitalismo liberal, né, ele vai vir, inclusive, depois. O capitalismo, ele surge justamente a partir de um Estado que dá um suporte para que ele possa acontecer. Então, algumas linhas gerais, mas tem mais. Uma das coisas também que acontece é a produção manufatureira, ela tem um caráter de trabalho assalariado. O que significa isso? Manufatureiro, porque são produções manuais mesmo. Então, são produções que são feitas, não é industrializado, enfim, são, sei lá, tecelagem, por exemplo. Então, são produções manufaturadas, mas que acontecem a partir de uma ideia de trabalho de remuneração, né? Então, não necessariamente, aliás, não existia a ideia da empresa e etc., assim como a gente conhece hoje, mas eu, se fosse uma trabalhadora, se eu fosse uma artesã, eu responderia diretamente a alguém, né? E essa pessoa me pagaria algo pelo meu trabalho, né? Então começa a ideia do trabalho assalariado, né? Justamente fazer um trabalho e receber por ele. Sem CLT, né? Obviamente, isso aí são coisas que vão vindo depois, tem a ver com direitos, com lutas sociais. Mas, assim, já essa é a primeira ideia de receber por algo que se faz. E a acumulação primitiva de capital, né? Como eu falei antes, inclusive, que é a questão de expropriar, né? De pegar para si eu não quero usar essa palavra. É como se é necessário que o Estado, né, que os burgueses consigam acumular esse capital, né, e então não dá para deixar na mão dos camponeses, por exemplo, né. Então, por exemplo, na Inglaterra, a questão dos cercamentos lá, de pegar as terras, etc., né, essa primeira acumulação. Fala, Marcelo, quer falar? Não, pode seguir, pode seguir. Tá. Achei que tinha aberto o microfone. Então, tá. Algumas bases, assim, coisas mais importantes do mercantilismo é a questão do metalismo, então, que é a busca por metais preciosos, principalmente se a gente for pensar, por exemplo, a Espanha, que a gente vai estudar um pouquinho, a Espanha tem uma relação muito forte com o acúmulo de metais, né? A Espanha em específico, mas, né, isso era um valor, né? A busca pelos metais preciosos, não é que eles não rejeitassem outros gêneros, né? Por exemplo, o algodão no Brasil, o algodão, gente, olha a tua cabeça. A cana-de-açúcar no Brasil, ela tem uma relevância super grande. O algodão nos Estados Unidos, na América do Norte, tem uma relevância, mas a busca é pelo metalismo, né? Como o metal como um símbolo de riqueza e um símbolo de poder para o mercantilismo. Outra ideia é a ideia de exportar mais do que importar. E eu acho que isso, de certa forma, para a gente já
cultural, assim, pra gente entender, né? Por quê? Se a gente tem um estado que ele importa mais do que exporta, quer dizer que eu vou comprar mais coisas e exportar menos coisas. Então, eu vou estar pagando mais, eu vou estar usando mais para comprar coisas e a minha balança, então, entre exportar e importar, eu vou começar a importar muito e exportar pouco. Isso faz com que, na verdade faz assim, né? Porque a balança pesa. Isso faz com que eu fique desregulado, né? E a ideia da balança comercial favorável é quando eu exporto mais que importo. Então eu estou conseguindo vender mais, eu estou conseguindo dar mais, né? E como se conseguisse mais lucros, né? E mais condições financeiras de fortalecer o meu estado. Então, a ideia de exportar mais do que importar é a ideia da balancinha mesmo. Botar, tipo, pensem a ideia mental, assim, a imagem mental de moedinhas numa balancinha, importando, sei lá, 2x e exportando 5x. Isso faz com que a balança penda mais para o lado da exportação, que era o que eles objetivavam, né? Conseguir exportar mais do que importar. O mercado era um mercado protecionista, então isso significa o quê? O Estado que controla as ações comerciais, né? Então o Estado ele tem uma importância, né? Como eu falei antes também, muito grande, porque além de controlar as ações de decisões, ele também cobrava tributos, né? Fiscais, então ele cobrava alguma coisa por esse trabalho, e também tinha umas leis que protegiam o mercado. Então nada é tão liberal que não tivesse um aparato estatal ao fundo, assim, né? Como eu falei, essa ideia de ir atrás dos lucros, etc., só pode existir porque tem leis que protegem o mercado e protegem essas relações comerciais, né? Então, o Estado tem um papel muito importante nesse momento. E a colonização, né? A base das riquezas desse momento está não na Europa, não está na Europa, no caso. Então, a gente está falando de Europa, mas a gente está falando de riquezas que não vêm da Europa. Então, quando a gente pensa assim, ai, mas como que a Espanha, que os países tão ricos da Europa e etc e tal, sim, né? Tipo, são países que têm muitos recursos, mas que a base dos recursos e a base da construção toda deles vem justamente das colônias que eles estabeleceram, né, e exploraram e pegaram e fizeram política em cima, né? Então, quando tu coloniza uma outra região, né, tu consegue não só obter novos gêneros agrícolas, como eles também fazem monopólios comerciais, né? Que é o que a gente vai ver. Eita, não passou. Aqui. Então, o monopólio é justamente essa ideia de que eu tenho a metrópole, né? Então eu tenho lá o país europeu, digamos, então, sei lá, Portugal, e a colônia, Brasil, né? A colônia. A metrópole, ela vai estabelecer um pacto colonial com a colônia, que não é nenhum acordo escrito, mas é um pacto colonial, né? É um pacto que a gente poderia problematizar a ideia de pacto, né? Mas enfim, é como se fosse um acordo, sei lá, um acordo em que a metrópole ela daria então para a colônia escravizados, né, por exemplo, então seria a mão de obra. Obviamente, quando eu digo daria, não é que eles chegam lá e eles, olha aqui um presente para ti. Não. A metrópole tem uma visão da colônia, né, geralmente, na maioria dos casos, né, no caso essa a base da ideia de colônia é justamente que seja um espaço em que a metrópole pudesse monopolizar. Então, para eles conseguirem extrair as matérias-primas que eram necessárias, que eles queriam, eles precisavam de mão de obra. Então, a gente tem caso a caso, né? Agora a gente não vai entrar, a gente vai vendo isso nas próximas aulas, como é que se deu na Espanha, na América Espanhola, como é que se deu aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, essa relação entre um e outro ela acontece sempre a metrópole visando extrair mais e mais e mais e mais dessa colônia, né? E isso faz com que eles precisassem dar algumas coisas. Então, a colônia ela só poderia adquirir produtos europeus dessa metrópole. Então, faz um pacto de exclusividade, assim, né? Então, tu só pode pegar coisas minhas, né? Eu, Europa, e aí tudo que tu produzir aí nessa colônia vai ser para mim. Né? Então, matéria-prima, né, os produtos que não existiam na Europa, os metais preciosos, principalmente na Espanha. Então, esse pacto colonial, que tem um nome que parece meio, sei lá, meio bizarro, assim, meio, ai, nossa, na verdade nada mais é do que essa ideia,
né, que já tem, a partir, se a gente for pensar, é uma ideia que atualmente para a gente faz um sentido, que é essa ideia, então, de um país, né, de uma nação, uma região que vai colonizar a outra e fazer dela um quintal de casa, quase, assim, sendo meio grosseira. Gente, notem só, isso que a Roberta está falando é muito interessante, porque o capitalismo se apresenta muito com a ideia de liberdade, né? E o que a gente está vendo aqui é essa formação do mundo colonial, esse pacto colonial que parece nome de acordo, um nome de contrato, mas é, na verdade, uma grande imposição, né? Essa exclusividade, o capitalismo ele vai surgir, como a Roberta comentou, com um Estado forte, com um protecionismo forte, e isso é usado até hoje, essa ideia de liberdade, mas até hoje em dia, muitos estados centrais do capitalismo são protecionistas e utilizam o jargão do livre mercado para potências inferiores, sabe? Para comercializar muitas vezes as suas riquezas sem ter nesses locais periféricos um Estado forte que pudesse controlar a economia e gerar uma maior riqueza para aquele local. Então, a gente está vendo aqui essa formação das colônias e que é muito interessante para a gente conseguir entender essa idade moderna como um todo. Porque como o Marcelo falou, a partir do momento que a metrópole esvazia, né, o poder colonial e torna aquela colônia um poder seu, ela faz com que justamente não se crie algo, né, ou tente não se criar algo que possa concorrer, né, porque não quer essa concorrência que, né, esse livre mercado não quer essa concorrência porque quer explorar totalmente aquela colônia e pegar tudo que tem, né, então a concorrência só serve quando interessa, né, então não dá para pensar o capitalismo só a partir desse ideal. Alguma pergunta que vocês têm? Entenderam tudo? Querem que eu volte em alguma questão? É um assunto denso, né? Tipo, mas ele é bem definidor, eu diria assim. Definidor é pesado, mas ele é bem importante para entender vários processos que vão acontecendo ao longo do tempo. E, inclusive, quando a gente for estudar as colônias em específico. Tranquilo? A gente tinha visto um pouco na última aula, né, gente? Mas é importante essa parte aqui. Vai lá. Vai eu agora? Esse. Ah, tá. Beleza. Bom, gente, então a gente segue essa parte aqui agora falando um pouco sobre a expansão marítima europeia. Tem umas questões bem importantes nesse final da crise feudal, que vai ser caracterizado por algumas questões importantes, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que a gente viu que durou mais de 100 anos, mas que não foram ininterruptos, né? Ela teve alguns tempos, que foi uma guerra entre Inglaterra e França, e que, no fim, a França consegue vencer, e a consequência é a formação das duas monarquias nacionais, né? Da Inglaterra e da França. Teve a peste negra, que é a peste bubônica, né, que ocorreu no século XIV na Europa, e eu vivo ressaltando porque eu acho que em momentos de pandemia é capaz de cair questões assim, nessas provas que podem surgir, e que foi uma peste que devastou quase que 1/3 da Europa, em certas cidades, mais da metade da população. Foi uma crise muito profunda do fim da Idade Média, e também a fome. O fim da Idade Média ele também vai ser caracterizado pela falta de metais preciosos, e é por isso também que vai ser buscado esses metais preciosos com o mercantilismo, tá, gente? Vai ocorrer uma diminuição da população, o esgotamento desses metais, como eu comentei com vocês, e vai lentamente ocorrer, então, esse crescimento econômico. Ainda no século XV, a gente viu, principalmente com o Renascimento, que ocorre, então, o monopólio das cidades de Veneza, né? O Renascimento é uma cultura que tem muita relação com as cidades italianas que estavam bem desenvolvidas entre a Idade Média e a Idade Moderna, e que elas eram as principais potências, as principais potências comerciais do mundo mediterrâneo.
E essas potências comerciais, isso é muito importante para a aula de hoje, porque quando a gente está falando de expansão marítima, a gente não está falando da invenção do barco. Aqui, por exemplo, durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, vai ocorrer diversas trocas comerciais por navegação no Mediterrâneo, esse rio que circunda a África, a Ásia e a Europa. E a transição para a Idade Moderna, ela é, na verdade, a navegação de um oceano. Essa é a grande questão. É a questão de tu olhar para o lado e não enxergar uma terra sequer. Tu não enxergar nada. Tu olhar, girar em 360 graus e muitas vezes se sentir perdido. E é essa questão que a gente vai falar na aula de hoje. Essa expansão marítima, ela é uma expansão que eu gosto de comparar para a gente entender hoje como era desconhecido, com talvez a expansão, as viagens espaciais, que ainda hoje a gente vê, e que muitas vezes as pessoas não têm ideia para onde estão indo, muitas vezes é um local muito desconhecido ainda, certo? Então essas navegações no oceano, elas vão ser muito distintas das navegações da Idade Média e da Idade Antiga, beleza? Por exemplo, a navegação na Idade Média, no Mediterrâneo, ela era ainda muito próxima da Terra, certo? A navegação de cabotagem, como eles chamavam. E agora a gente está indo para o Oceano Atlântico. Essa é a grande questão. Com o bloqueio da Rota da Seda, que era ali mais ou menos onde a gente conhece a Turquia, que vai ser dominada pelos turco-otomanos, com a queda de Roma Oriental, vai ser conhecida a data que inicia a Idade Moderna, né? Os turco-otomanos tomando a região da Europa Oriental. Isso vai se dar na metade do século XV. E vai se dar uma necessidade, então, de comércio dos europeus por rotas marítimas, né? Por rotas que buscassem um comércio a partir de outras rotas, porque era necessário essa expansão do comércio para essa região europeia, que até o momento ainda era uma periferia do mundo, se a gente comparar com outras regiões, tá? E vai ocorrer também, ao mesmo tempo, depois da Reforma Protestante, das guerras religiosas que a gente viu, vai ter uma necessidade também muito grande de converter novos fiéis para a Igreja Católica com a Contra-Reforma que a gente viu, tá bom? Pode passar então, Roberto. Bom, gente, Portugal, então, vai ser a primeira grande potência marítima que a gente vai ver, e ela vai ser caracterizada, ela vai ser justificada por duas grandes questões. Uma delas é a centralização precoce. Portugal vai ter as fronteiras mais antigas da Europa, que, por um lado, pelo lado oeste, Portugal tinha o oceano, e pelo lado leste de Portugal, ela tinha uma grande potência em formação ainda, que era a Espanha, que vai ser a segunda potência a se centralizar no continente. Antes da formação da Espanha, o reino de Castela já era um reino muito importante na região e que dominava boa parte da Península Ibérica. Então, Portugal vai ser é o país que fica mais a oeste, a gente vai ver bastante mapa hoje. É o país que fica mais a oeste da Europa. E tendo uma potência na direita, que era a Espanha, eles vão decidir, então, investir nas grandes navegações. Isso vai se dar, primeiro, no reinado de Dom João I, que tinha um cara conhecido por desenvolver as navegações em Portugal, que era o infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique era um nobre... Ele era um nobre, mas ele não era primogênito. Então, não sendo primogênito, ele acabou desenvolvendo outras habilidades vinculado com a escola de Sagres, que era um movimento, mais do que uma escola, como a gente conhece hoje, mas era um grande movimento de saberes da navegação. E nesse local vai ser desenvolvido algumas tecnologias navais, além de uma grande influência árabe. É bom lembrar, eu não vou esquecer vocês disso,
que Portugal e Espanha, durante boa parte da Idade Média, de 711 até 1492, vai conviver com as invasões mouras, as invasões árabes, que vão dominar boa parte da cultura europeia de Portugal e Espanha e vão deixar uma série de saberes, tá, gente? Os árabes, como a gente viu já nas aulas de Europa Oriental, de Idade Média Oriental, eles trouxeram diversos saberes para a Europa que são incontáveis. Eu vou colocar aqui alguns porque são bem importantes, tanto saberes como também culturas que a gente tem até aqui no Brasil. Justamente essa cultura árabe, por estar em Portugal e eles colonizarem o Brasil, muitas coisas a gente usa até hoje e nem sabe que é influência árabe. Por exemplo, a questão dos números, os algarismos arábicos, que a gente chama, que na verdade vem da Índia, mas que a Península Arábica vai absorver esses números e vão levar para Portugal. Os conhecimentos, por exemplo, a bússola também é um conhecimento oriental, se eu não me engano, da China, que vai chegar em Portugal pelos árabes, certo? Outra questão muito importante, questões do dia a dia, por exemplo, azulejo, varanda, as sacadas que a gente conhece, o gosto pela claridade, pelo açúcar, tudo isso vem dos árabes para Portugal e que a gente acaba recebendo até hoje a influência aqui no Brasil, beleza? Então, a cultura árabe, que já tinha uma cultura de navegação forte nesse momento, vai acabar sendo muito importante para o desenvolvimento da navegação em Portugal, certo? Então, essas duas questões, a centralização precoce e estar à margem já do oceano, vai facilitar muito a vida de Portugal, tá? A gente vai ver mais algumas questões daqui a pouco. Então, vai ocorrer, a partir dessa centralização, as características do absolutismo, como a gente viu, burocracia, coleta de impostos, tudo isso vai facilitar as expedições marítimas também em Portugal, e vão ocorrer, eles vão fazer as experiências a partir de entrepostos comerciais, chamados de feitoria. Então, o que é a feitoria? É um porto comercial, muitas vezes era uma navegação, uma embarcação que ficava na praia, e a partir dessa feitoria, cupincha, como diria o Vitor, a partir dessa feitoria era feito comércio, muito simples, muito de maneira rudimentar era isso, assim. Então, muitas vezes, por exemplo, o pau-brasil aqui no Brasil, ele era feito a partir de feitorias. Eram colocados, então, esses portos na praia e se coletava uma quantidade de mercadoria e se deixava uma parte do pagamento, ou que, na verdade, eram trocas ainda, né? É isso, esses slides. Bom, gente, e qual foi, então, a sequência de conquistas territoriais de Portugal? A primeira delas, a mais importante delas, vai ser a tomada de Ceuta, uma região que fica no Marrocos, de hoje em dia, mais ou menos próximo do Marrocos, e que ela é muito simbólica também. Em 1415 ela é invadida, ela era um entreposto comercial muito importante, mas ela vai demorar uns 30, 40 anos de lutas entre portugueses e árabes, mas ela é muito simbólica porque, devido a Portugal ter sido ocupado por árabes que eram provenientes dessa região durante quase 700 anos, a tomada de Ceuta, que era um posto comercial forte do norte da África, dos árabes, vai ser um primeiro momento de expansão desse território português, tá bom? E a partir de 1415, vai ocorrer o que a gente chama de périplo africano. O que é isso, professor? Périplo africano, então, vai ser essa viagem portuguesa ao longo do território africano, buscando comércio, buscando trocas comerciais, ocupar militarmente as regiões, e eles vão fazer isso de maneira lenta e gradual, porque eles não conheciam o território e, principalmente, eles não conheciam os mares. Então, a cada passo que eles davam, eles voltavam para contar a história. Muitos ficaram pelo caminho. Diversas foram as embarcações que não voltavam, porque era um território muito desconhecido. Os mapas que a gente encontra, que vão aparecer depois aqui,
eles mostram muito bem que eles não sabiam, por exemplo, se a África tinha final na parte sul. Eles já sabiam, eu já comentei isso com vocês, eles já sabiam que a Terra era redonda, eles já sabiam que a Terra não era plana nessa época. Mas eles não tinham um total conhecimento dos continentes. Eles, nesse momento, não tinham notícias da América, por exemplo. A gente está falando de 1415, 1420, eles começam a descer pelo território africano, mas isso vai demorar até o fim do século. Eles vão conseguir, lá em 1488, 1490, chegar no fim da África. Até aí eles vão fazer o que é chamado de périplo africano, descendo a África de maneira lenta e conhecendo o território, certo? Ali a gente tem, entre parênteses, as ilhas dos Açores, da Madeira e Cabo Verde. Isso aqui é importante, porque vão ser as primeiras experiências de colonização na África e que vão ser importantes porque elas vão ser experiências de escravidão e também agora me fugiu a palavra, mas da primeira experiências com a cana-de-açúcar, né? Então, esse é o primeiro momento em que essa pequena indústria, que a gente pode falar assim, essa pequena manufatura de conseguir fazer com que a cana-de-açúcar, já que o açúcar era um produto extremamente rico nesse momento, era uma commodity, como a gente fala, né? Então, vão ser as primeiras experiências de produção da cana-de-açúcar nesse momento, tá? Nessas ilhas. A gente vai ter um auxílio da igreja, beleza? Vai ter o reconhecimento do Papa pelo direito de Portugal aos territórios conquistados no ultramar. Aqui tem duas bulas, uma bula e um tratado que aparecem, uma bula de 1455 e um tratado de Alcovas Toledo de 79, tá? E em 1460 já vai ter morrido o infante Dom Henrique. E a sequência vai ocorrer, então, com o reinado do Dom João II. Uma outra questão importante é esse castelo da mina, que está ali no fim do slide. Ele vai ser um território, um entreposto comercial e, principalmente, é um castelo que vai ser característico porque, a partir dele, o tráfico de escravizados vai ganhar uma proporção maior, certo? Então, em 1480, a gente vai ver aqui que Portugal vai começar a comercializar escravizados com reinados, com territórios africanos que já utilizavam a prática da escravidão. Mas a gente sempre lembra vocês dessa questão bem importante. A escravidão africana, a escravidão indígena que ocorria aqui, ou mesmo na Europa, ela vai ter uma característica muito diferente, essa escravidão do mundo antigo, que a gente já viu nas aulas, da escravidão moderna, certo? E a principal questão delas, as duas principais delas, vai ser o capitalismo, muito vinculado com essa escravidão, e os escravizados sendo considerados uma mercadoria, isso não existia. E a outra questão é o racismo, né, gente? É a escravidão de africanos, certo? No primeiro momento, Portugal, quando chegar no Brasil, vai também ocorrer a escravidão de indígenas. Mas, pela questão financeira, pela questão comercial, os escravizados africanos vão ser os mais utilizados. Mas isso é questão para outras aulas, tá? Então, nesse momento, notem que a gente está... Não, pode passar, Roberto. A gente começa lá em 1415, falando da invasão de Celta, no Marrocos, vão descer todo o território africano, e só em 1488, um grande navegador, conhecido como Bartolomeu Dias, vai conseguir, dizem que foi até por uma questão de tempestade, de 10 dias que durou no sul da África, ele vai conseguir ultrapassar o cabo que se chamava antes Cabo das Tormentas, que era uma merda, ninguém conseguia ultrapassar esse cabo. E aí o Bartolomeu Dias, em 1488, vai conseguir ultrapassar esse cabo, mas ele não vai seguir a navegação em direção às Índias. Ele vai acabar voltando para contar a história, até porque a tripulação estava totalmente exausta, faminta, muitos já tinham morrido, e ele vai acabar voltando para Portugal em 1488 para contar essa história. E o Dom João II
que era o rei da época, vai acabar, então, nomeando esse cabo de Cabo da Boa Esperança, como uma espécie de boas energias para as navegações portuguesas. 10 anos depois, gente, é que vai ocorrer, então, a primeira navegação de Portugal chegando às Índias mesmo. E esse aí vai se dar pelo Vasco da Gama, que não caiu da embarcação, não caiu na segunda divisão, e chegou às Índias pela primeira vez, então, a partir de Portugal pelos mares, certo? E a partir daqui, então, eles conheceram, a África tem um fim no território, na parte sul, né, onde a gente chama hoje de África do Sul, tinha como contornar esse território, certo? A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, eram 13 tripulações. Em 1500, existiu uma grande polêmica, gente, se foi por acaso que eles vieram para cá, se foi planejado essa viagem de Cabral para o Brasil. Eu confesso que, apesar de poder ser interessante esse debate, não é uma coisa que, para a gente da história, faça muito sentido. Não importa muito se foi por acaso ou se foi planejado. O que a gente sabe dessas questões? A gente sabe que Portugal estava buscando expandir o seu comércio e expandir as suas navegações para as Índias, e que também, como a Roberta vai falar a partir de Espanha, em 1492 já se tinha noção de que a América tinha sido descoberta por Cristóvão Colombo. Então, já em 1494, já existia um tratado de Tordesilhas, por exemplo, que demarcava mais ou menos o território americano, dividindo entre Portugal e Espanha, e em 1500, pelo documento que se saiu do Dom Manuel, que era já o rei da época, eles diziam assim para essas 3 embarcações comandadas pelo Pedro Álvares Cabral: o destino da viagem eram as Índias. Não, e aí essa polêmica, se eles desembarcaram aqui só como uma forma de descanso, de reconhecimento do território, para depois seguir as Índias ou não, o que importa para a gente é que eles pararam em Porto Seguro, né? É falado muito isso pela carta do Pero Vaz de Caminha, que vai conseguir descrever muito essa parte da viagem. O que importa para a gente é que o Brasil já se encontrava como um território português que buscava, então, Portugal buscava essa colônia, reconhecer essa colônia, reconhecer esse território e saber o que tinha por aqui, certo? Então, isso é isso que para a gente, assim, da história, acaba sendo mais relevante. Portugal, como uma potência europeia, já buscava reconhecer os territórios que estava colonizando, tá? E olha que louco, Portugal não vai parar só na América, ele era um império tão grande nesse momento, que só vai ser superado na sequência pela Espanha, que vai ser maior ainda, mas Portugal vai conseguir chegar à Índia e ter territórios na Índia, como Goa, na Malásia também, e ao Japão. Então, os jesuítas, que vão buscar catequizar infiéis, vão buscar catequizar e trazer mais fiéis para a religião católica, para a igreja católica, vão chegar ao Japão, à Índia e à Malásia nesse momento, certo? Bom, e como a gente viu no Renascimento, Portugal vai ter o seu representante do Renascimento, que vai ser Luís de Camões. E esse cara vai escrever os Lusíadas sobre essas glórias portuguesas nos mares do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, certo? Então aqui, por exemplo, ele fala nos Lusíadas do Cabo das Tormentas. Vou ler aqui para vocês sem uma grande pompa, mas ele vai falar assim: eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa acabo, neste meu nunca visto promontório. Que pera, Apolo, Antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende.
Então, ele vai falar aqui do Cabo das Tormentas, de uma maneira extremamente complicada, para a gente, em 2021, conseguir entender algo que aconteceu há quase 500 anos atrás, uma escrita portuguesa raiz, assim, né? Então, o Camões vai ser um dos representantes do Renascimento português. Na Espanha, a gente vai ter, por exemplo, um livro que eu peguei para ler agora, que eu estou devendo a leitura, que é o Dom Quixote, que eu quero muito ler também. É o representante espanhol desse momento, mais ou menos. Olhem esse mapa de 1502, gente. Ó, notem como eles não tinham um grande conhecimento do território. Ó, a África já está contornada, isso eles já sabiam, mas a América, eles não tinham basicamente quase nenhum conhecimento. Olha que louco. E da Ásia, mais alguma parte ali, né? Eu acho que tem outros mapas também. Mas aqui a gente vai ver algumas das viagens, ó. Se vocês aproximarem ou verem num outro momento, né? Notem que cada cor é uma expedição. Então, tem ali a do Pedro Álvares Cabral. Olha só, a do Pedro Álvares Cabral, ele para em Porto Seguro e depois ele segue para as Índias. Inclusive, eles vão enfrentar uma grande tempestade no Cabo da Boa Esperança, depois de Porto Seguro, depois de sair de Porto Seguro, e o Bartolomeu Dias, que estava na expedição do Cabral e que foi o cara que conseguiu desbravar esse cabo, vai acabar morrendo numa tempestade no Cabo da Boa Esperança, nessa viagem do Cabral indo para as Índias, em 1500. Olha que louco. E aqui aparece algumas datas importantes do périplo africano, tá, gente? Então, notem como foi um caminho lento e gradual mesmo, porque eles iam navegando, voltavam para contar história. Navegavam, voltavam para contar história. E muitos ficavam pelo caminho. Foi um período muito interessante para grandes descobertas, né? Foi um período de muitas descobertas. É claro que depois a gente vai dar o nosso lado da história aqui da América e vai falar também que essa descoberta, ela pode ser colocada como descoberta no contexto europeu, mas ela tem que ser colocada também como invasão a partir da perspectiva dos indígenas aqui americanos, certo? E africanos também que passaram. Então, essa polêmica também, descoberta, invasão, eu acho que as duas palavras servem dependendo do contexto que a gente for usar para colocar esse contexto histórico, certo? Eu acho que é isso. Alguma dúvida, povo? Falei. Tá tranquilo até aqui? Deu para pegar? Lado no frio. Tranquilo, senhor. Uma voz, aquela uma emoção para um professor. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora é a hora da Espanha, né? Então, o Marcelo, inclusive, se retirou, né? Resolveu sair. Mas... tu tá aí ainda, Marcelo? Tá, caiu. Não sei. É que tinha sumido. Mas, bom, então, Portugal, o Marcelo, então, já falou. E a gente vai estudar hoje outra potência, né? Que é a Espanha. Que tem a ver, então, com esse primeiro momento das grandes navegações, né? Que são assim chamadas. Então, para a gente lembrar um pouco da Espanha, né? A Espanha ali faz parte do território europeu, né? Claro. E a Espanha, ela antigamente, né? Durante a Idade Média, o Marcelo já falou um pouco disso. A região ali ibérica, né? Que pega Portugal e Espanha, tinha muito contato, né? E tinha muita influência e tinha domínio, muitas vezes, né? A Espanha, principalmente dos muçulmanos, né? Então, nesse momento,
um pouco anterior a esse momento, na verdade, o grande domínio daquele território era dos muçulmanos. E aí o que acontece? A Espanha, né, então os espanhóis em si, eles tinham um domínio um pouco mais de uma região mais alta, assim, do território, e eles começam a se mexer, não é a palavra, mas eles começam a tentar, então, recuperar esse território, né? E a partir dessa tentativa de recuperar, eles acabam formando vários reinos, né? Então a gente vai falar principalmente aqui de Castela e Aragão, mas a gente poderia falar de outros reinos, né? Que depois não vão aparecer exatamente, né? Como Leão, Navarra. Então são reinos que vão se formando, né? Na Espanha são reinos, então, um território espanhol com vários reinos, né? E aí a centralização política, né? Então esses reinos espanhóis começam a conseguir mais territórios, né? Que é chamado de Guerra da Reconquista, né? No ensino médio, ali mais na Idade Média. E aí eles começam a recuperar alguns territórios e acontece, assim, uma combinação, né? Desse maior poder, né? E a tentativa da centralização política a partir de uma aliança, né? Porque o casamento, muitas vezes, era uma aliança. Então, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, sendo Aragão e Castela dois reinos dos mais importantes, né? Dos relevantes na Espanha, né? Que não era Espanha ainda. Mas eles se unem, né? Numa grande união matrimonial aí, e eles casam, né? E formam uma aliança. Isso faz com que se fortaleça, né? Tu tem dois reinos separados que existiam ali e eles se juntam, né, se aglutinam e começam a liderar, né, então, essa centralização. São chamados de reis católicos, inclusive, essa união, né, esses dois reis, né, rei e rainha, no caso. Aí, falando um pouco mais específico, então, o que significava essa união, para além de uma aliança que centralizou, né, que começa a centralizar o poder, é a questão de... esqueci de sublinhar ali a data de 1469, né, bem posterior ao que o Marcelo já falou ali de Portugal, né. Então, esses reinos, então, né, por que eram importantes? Castela era um reino que era muito... era o mais importante, né, digamos, desse território, e ele tinha um avanço, assim, se for pensar em direção à modernidade, né? Então, se for pensar o que era na Idade Média e o que era na modernidade que a gente vai ter de valores, já era mais avançado em direção à modernidade. Não avançado no sentido de julgamento de valores, mas justamente ele já tinha essa antecipação, né, em relação aos outros reinos, de ter um forte cultivo de cereais, isso fortalecia, mas tinha uma urbanização mais acentuada. Isso não significa que era totalmente urbanizado, ou enfim, né? Mas em relação ao outros reinos, ele era bem acentuado, né? Castelo. Já Aragão tinha um caráter mais feudal, né? É engraçado falar mais feudal, né? Todos estão fazendo parte ali do movimento da Idade Média ali, do feudalismo, mas tinha um domínio maior dos senhores feudais, né? Então ainda tinha um caráter mais agrário, assim, de certa forma, no sentido de que ele ainda estava mais ligado às tradições feudais, né, do que já no movimento para a modernidade. Então, junta dois reinos com características diferentes, mas que os dois tinham uma centralidade grande, né, uma importância grande nesse momento, nessa região. E aí, a partir disso, que eles conseguem, né, essa união, essa centralização, que acontece a expulsão definitiva dos muçulmanos. Os muçulmanos vão perdendo território, perdendo território, perdendo território, né? Então eles vão avançando em direção, né, conseguindo conquistar cada vez mais a Espanha, né, os espanhóis, no caso, né, os reinos espanhóis. Só que aí chega um momento que eles conseguem expulsar por completo, né? Os muçulmanos, eles estavam ainda muito em Granada, então era a região em que eles ainda estavam dominando. Tem um mapa aqui que eu acho que era para ele se mexer, eu tenho essa impressão. Mas ele não se mexe. Mas é um mapa que dá para ver aqui a região e... Não, ele era para se mexer, né? Ele é um GIF, gente, mas é que o PDF, ele tranca tudo. Mas aí, enfim, o domínio espanhol começa a ser maior, né? Mas Granada tá aqui, né? Então tem essa resistência aí que acaba sendo fadada ao fracasso em 1499, quando eles são expulsos, então como se o território espanhol voltasse às mãos, né, dos espanhóis, né. Então é importante que
se expulse os muçulmanos, porque a cultura muçulmana estava totalmente enraizada, né? Era muito forte, porque eles tinham conquistado aquele território. Então era um símbolo de força também, né? E de centralização também, de conseguir estabelecer um domínio efetivo, né? E além disso, tinha nesse momento também era importante para a Espanha começar essa centralização e ir em busca de novos territórios, porque tinha a baixa nobreza empobrecida, né, que são chamadas de hidalgos, né, fidalgos, que elas estavam querendo, elas estavam não, né, essa classe, né, essa baixa nobreza precisava se afirmar, porque eles não tinham linha sucessória, então eles eram uma baixa nobreza, isso significava que eles não tinham muita chance de ascender dentro do território espanhol, então eles precisavam, né, eles queriam encontrar outros lugares para ascender e ter uma relevância, né. Então, era essa nobreza, né? Então não era um caráter burguês, né? Era essa pequena nobreza, então baixa nobreza no caso, né? Que precisava, não ia conseguir ascender como é naturalmente a nobreza, se espera que tenha uma sucessão e tu chegue no poder. Eles estavam numa linha mais abaixo e sabiam que não tinha como. Então outros territórios seriam uma possibilidade, além da burguesia, né? Que é o clássico ali do nosso esquema dessa época. Então aqui esse mapa que não se mexe. E aqui a gente tem a região, né? Vocês podem ver como a Espanha é fragmentada, né? Não era Espanha ainda, né? Mas como tem diversos reinos aqui, se der um zoom vai dar para ver mais eles, assim, mas são diversos reinos, né? Até hoje, né? A gente pode ver um reflexo na questão da Catalunha, que já foi muito, a gente conhece e tal. Eu ia falar, desde essa época, a Catalunha, que é onde a Barcelona, né, é uma região que já tinha tretas com o governo espanhol mais centralizado. E até hoje a gente vê isso aí, gente. Não sei quando é que foi a última vez que surgiu mais, assim, nos noticiários, esqueci, acho que foi uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, não sei. Foi meio recente. Que eles fizeram plebiscito, né? Não tem tanto. O Rio Grande do Sul não tem um separatismo tão grande, se a gente for ver, gente. Existiu a Guerra dos Farrapos, em 1835 e tal, que teve um grau de separatismo, mas depois disso não teve muito. Tem um pessoal aí que fala o Sul é meu país, tal, mais separatista, mas é um grupo muito pequeno e pouco influente, assim, e não é a mesma questão da Catalunha, assim. É que a Catalunha ela tem uma diferença também meio forte de identificação cultural, que eu acho que a gente aqui não tem. Tipo, a gente tem a nossa cultura rio-grandense, sei lá, do sulista, mas é diferente. Inclusive, por exemplo, um exemplo, né? Nós falamos português, assim como nossos colegas de outros estados. Na Catalunha, eles falam catalão, por exemplo. Então, eles têm essa questão mais, assim, própria, né? Eles têm uma identidade mais forte. No Rio Grande do Sul é mais esses arroubos, assim, a partir da Revolução Farroupilha, né? Dessa Guerra dos Farrapos aí. Mas não é exatamente a mesma coisa mesmo. O catalão, ele é um espanhol com francês, assim, é uma língua que dizem que é bem difícil de entender, sabe? Que dá até pra ver, né, que o motivo, né, aqui a França, né, então... Do lado da França. E a gente vê isso até no futebol, né, a questão do Barcelona, do Real Madrid, do Barcelona, daí a torcida do Barcelona é muito forte, então é mais do que, tipo, aqui, por exemplo, que é cantar o hino do Rio Grande do Sul na hora do hino do Brasil, sabe, que é uma coisa que as torcidas de futebol fazem. É uma rivalidade e um sentimento mais específico, assim, de identidade. Mas, enfim, então o reino da Espanha era esse, então. Isso. Olha, Madrid ali, por exemplo, era a região de Castela, já que era a região mais rica e mais centralizadora da Espanha, que a gente está comentando, né? Hoje é a capital da Espanha. Então, vamos seguir para ver se dá tempo, né? Achei que tinha passado. Bom, então, na questão mesmo da expansão marítima, né? Se a gente for pensar, então, beleza, essas características mais do Estado espanhol, mas em relação à expansão marítima,
A Espanha, então, é a segunda a se lançar ao mar ali, né? Então, assim, em relação à navegação, em relação ao Portugal, ela começa a crescer como potência, porque ela quer encontrar uma rota alternativa para chegar nas Índias. Não sei por que tá cortada. Ah, porque eu tô com zoom, né, burro? Porque ela começa então a tentar achar uma rota alternativa para chegar às Índias, né? Porque na verdade Portugal começa tem esse domínio por essa rota que é mais pela África, né? Então a Espanha ela quer procurar outras rotas, né, para se diferenciar e encontrar esse território, né? Então é aí que a expansão marítima espanhola começa. Em 1492 a gente tem o Cristóvão Colombo tentando chegar nas Índias e chegando às Américas, e aí tem toda a questão, tipo, folclórica de se ele sabia, se ele não sabia, se ele tinha, tem uma corrente, ou sei lá, uma teoria de que ele morreu achando que tinha chegado nas Índias, mas na verdade tinha chegado na América, né? Então ele se frustrou, né, digamos assim. Talvez não, porque se ele morreu, então digamos que ele achou que tinha achado. Eles não tinham noção. Isso mostra como eles não tinham a noção, né? E não tinha como diferenciar o território pelas características ou qualquer coisa do tipo, porque eles não tinham noção real, assim. E até por isso o nome índios, né? De achando que eram os povos da Índia. Parece, parece eu andando em qualquer lugar da cidade. Mas então eles chegam nas Américas, sabendo ele ou não sabendo, ele chega nas Américas, né? Então, sem ter essa noção, se ele tivesse, talvez hoje seria Colômbia, bom, Colômbia tem a Colômbia, né? Mas colombino, sei lá. Mas acaba se chamando América, depois a gente vai ver uma explicação para isso. Mas de qualquer forma, então essa expansão marítima espanhola começa a crescer à medida que cresce também a expansão portuguesa. Então vocês lembram que o Marcelo falou que a expansão portuguesa já estava é a primeira das, da maior tentativa, sim. Mas em 1492 o Cristóvão Colombo ele encontra, né, descobre o território americano, né? Então tem esse pulo do gato aí da Espanha, né, de encontrar esse território. E aí surge uma bula, né, que é a Intercetera, não sei exatamente a pronúncia, que é de 1493, é uma bula papal, então aí a gente vê a religião, depois a gente vai ver um pouco mais da religião presente nesse momento também, né, da igreja especificamente, e ela reconhece os territórios descobertos em Além-Mar. Lembra que tem a outra bula lá anterior que o Marcelo citou, ou era um tratado, agora não sei, os dois. Não, era uma bula, né, bula papal, né, que também reconhecia, né, os territórios além-mar. Então tem esse reconhecimento da igreja que estava muito interessada nesses novos territórios, pelo que o Marcelo também já falou e vocês viram nas outras aulas, dessa questão de espalhar, né, a palavra da religião por outros espaços, né, palavra da religião católica, no caso, né. Então, essa tem essa primeira divisão, que é essa bula. Porém, em 1494, que é um ano depois, né, é feito o Tratado de Tordesilhas. Aí vamos botar aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui. Essa é a imagem, né, que mostra justamente a diferença. Então, a bula, ela corta aqui, né, que é 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. Tá cortado ali, mas é a partir da África que é medido, né, a divisão. E aí, com um tempo depois, né, muito pouco tempo depois, tem o Tratado de Tordesilhas. O que significava, então? O que era para cá era Espanha, né, e para cá Portugal. Só que aí Portugal, quando, né, principalmente assim, né, se a gente for pensar, a Espanha pega lá a América, né, descobre o território americano e aí se tem um rumor, não necessariamente uma comprovação científica, né, o científico, né, mas assim não necessariamente uma evidência, mas de que poderia ter mais território, né. Então Portugal também tem interesse em aumentar a sua fronteira para conseguir descobrir outros lugares, né? Porque Portugal estava muito marcado aqui na região africana, mas aí pensou e aí então o Tratado de Tordesilhas ele é assinado em 1494, que seria como dividindo, né? Então para cá são territórios espanhóis e para cá territórios portugueses. Notem que é anterior ao descobrimento do Brasil. Então, eles não tinham noção, de fato, que existia um território, né? Então, inclusive, o corte, além de não respeitar, obviamente, o território brasileiro que foi se moldando, ele é um corte meio aleatório, né? Não é nem cortando a partir de um continente, né? Porque eles não tinham noção
e por que foi feita essa divisão, né? Só que essa divisão é Portugal e Espanha. E aí, obviamente, as outras nações, elas rejeitam esse tratado, porque tem interesse também, né, em ocupar esse território. E aí isso faz com que tenham muitos conflitos, né? A gente for pensar, por exemplo, na colonização brasileira, a questão da Holanda, a França também. Então, são outras nações que também vão entrar nesse jogo aí das navegações e elas não reconhecem essa divisão, né, esse tratado, porque esse tratado limitava o mundo, né, porque se imaginava que era o mundo inteiro, a Espanha e a Portugal. Então, isso tem um problema, né? Isso acaba sendo um motivo para conflitos posteriores. Aí aqui, eu vou passar rapidinho para dar tempo de acabar. A questão, então, Fernão de Magalhães, né? Ele foi um dos grandes navegadores. Ele, inclusive, tem um nome, um estreito em sua homenagem, que é o Estreito de Magalhães. E ele é o primeiro navegador que consegue fazer, tipo, a volta à Terra, assim, né? Se a gente for pensar que a Terra é redonda. E ele faz essa... E lá vai eu pros mapas de novo. Mas Ali ele... passou. Ah, esse aí também, né? mas esse Mas aqui é melhor, né? Que mostra, né, como... Ah, isso aqui é especificamente isso. Que mostra como ele faz essa volta, né? A partir do... Sai aqui, né? E faz a volta, contorna. isso, E a chega... parte mais ao sul da América ali do Sul, basicamente, né? Ele tem o chamado Estreito de Magalhães por conta que ele conseguiu atravessar e sair do Oceano Atlântico e chegar no Pacífico, né? Ele é o primeiro, né, que conseguiu fazer isso, por isso essa homenagem, né, e esse título. E o Américo Vespucci é justamente o navegador lá, né, a pessoa que, a partir dos seus relatos e de conhecimentos, ele dá o nome à América, né? Então, por isso que é América. É uma justamente por causa do nome dele, né? Então não foi ele que chegou no território, mas ele que identificou, né? Porque tem esse teto aí do Cristóvão Colombo, se ele morreu, se ele não morreu sabendo. Então o Américo, ele de fato soube e deu o nome à massa. A Espanha, então, tem uma questão então, mais política agora, chegando numa parte mais política, que ela vai ser governada, né, pela dinastia dos Habsburgo, que estão mais ali na região alemã, que depois vai se transformando e tal, no Império Austro-Húngaro, não sei o que e tal, essa região. Mas, como a gente falou antes, essas alianças por casamento fizeram com que o Carlos V, então, virasse rei da Espanha, né? Então ele consegue esse título, ele inicia então essa dinastia dos Habsburgo. Inclusive, é uma dinastia que tem um aumento de territórios muito grande, muita questão de exploração de terras, chegando inclusive nas Filipinas, né? Então, é realmente um momento de muita expansão do território espanhol, né? E das navegações espanholas. E também, posteriormente, se junta, então, Portugal e Espanha no que é chamado de União Ibérica. Acredito que na aula sobre o Brasil isso é o mais faladão, assim. Mas, Isso. pelo lado espanhol, né, basicamente, então, Portugal e Espanha se juntam, fazem a União Ibérica, e tem o período filipino, né, que são Filipes, o Filipe II sendo o mais famoso, eu creio, que diziam que tinha um caráter autoritário e tal, mas essa questão, então, da União Ibérica, que ela é formada e vigora por algum tempo, né, durante a história aí, né, são 60 60. anos. É. E aí, como Gente, o Marcelo... fala. não, desculpa. Pode falar. Não, eu só ia comentar que a Filipinas ganha esse nome, né, por causa do Filipe II, que vai conseguir, então, chegar no Sudeste Asiático, olha isso, sabe? A Espanha, depois que Portugal tem um efêmero ali, crescimento e domínio, a Espanha vai dominar durante boa parte da dinastia Habsburgo, até onde a gente viu na última aula a Guerra dos 30 Anos, que vai ser em 1620, 1630. Então, até aí a Espanha vai ser o grande império. Depois que consegue se desenvolver, aí vai longe. E, então, lembrando que o Marcelo falou dos Lusíadas, do Camões e tal, pensando, então, puxando a questão do Renascimento e cultural, o Cervantes, né, vai ser um dos principais representantes aí da Espanha. Ele escreve o Dom Quixote de La Mancha, né, que é esse livro que existe
existe, é bom, obviamente existe, mas que é famoso e reconhecido até hoje, que ele conta então a história do Don Quixote, do Sancho Panza, e ele faz como se fosse uma paródia ou uma coisa do tipo, assim, sobre a sociedade, né, ele vai narrando, né, a história e ele tem, então, essa, esse retrato, de certa forma, da sociedade de uma forma, mesmo assim, não de ironia, assim, mas assim, de uma forma escrachada, assim, de alguma forma, né. O Marcelo que tá lendo, ele sabe, ó. Isso é um livro muito clássico que eu queria muito ler e nunca tinha pego para ler, daí agora eu quero pegar para ler, mas eu Tu tô não bem no começou a início. ler? Eu achei que tu tinha Eu começado. vou bem no início. Então, acho que é finalizando já, né, rapidão aqui. Então, o Estado espanhol que começa a crescer, né, então, principalmente a partir da militarização, né, e que gera essa expansão territorial tão grande que a gente já comentou. A principal atividade econômica é a extração mineral e eles deram sorte, de alguma forma, de terem chegado na América Espanhola e terem se deparado ali com extração mineral, ouro, etc., prata, muito rapidamente, né? E isso fez com que eles focassem muito nisso no território, né? Aí tem o segundo lado, né? Eles realmente encontram rápido, etc., lá na América Espanhola, só que isso fez com que eles levassem esse ouro para si, eles fizeram uma atividade extrativista muito forte, pegaram para si e em vez de investir de alguma forma, etc. e tal, acabou se gastando em si mesmo, né? Então, quando a gente pega alguns outros estados centralizados aí da Europa que tem um investimento maior, por exemplo, etc. Na Espanha em específico, o ouro ele acaba circulando muito perto ali e acaba se perdendo, né? Então é o que chamamos de escoamento dos metais, né? Porque eles chegam, né, e também são escoados. Aqui diz dos abusos de modo de vida dos hidalgos, né? Que é justamente essa nobreza aí, né? Então é utilizado o ouro mais interiormente no território e acaba, inclusive, chegando às outras nações, né? Porque justamente eles utilizam para fazer esses comércios. E o Estado espanhol nunca conseguiu fazer instituições fortes no sentido de conseguir montar esse Estado espanhol que internamente tivesse um caráter mais burocrático mesmo, institucional, que fosse base de fato, né, pro seu regime, né? Então isso é importante também. Aí tem uma citação aí do Perry Anderson, que é um historiador, né, um intelectual, de que o Estado tinha um caráter aristocrático, né, mas que ele não tinha um desenvolvimento burguês, porque não tinha não, né, infenso, como se fosse, tipo, rejeitasse, porque ele tinha esse caráter de, justamente por ser muito aristocrático, né, dessa coisa de gastar, de riqueza, de esbanjar, e não pensou, né, não teve esse cuidado maior com a relação burguesa, né, de pensar no futuro, assim, entre aspas, de fazer esses investimentos. E por isso que a Espanha, apesar de ter crescido muito, acaba que não se desenvolve de uma maneira tão igual, assim, ou tão forte como outras nações, né? Não vira uma potência tão forte. E a religião católica, né, de novo, né, a questão tem uma diferença muito grande entre a colonização portuguesa e espanhola, que vocês vão ver também, né, mas a religião católica tem uma influência muito grande a partir do momento em que vira um braço dos interesses do Estado. Então, por exemplo, na América Espanhola existiu registro de Inquisição, né? Então a Espanha ela tem uma diferença com as metrópoles, com as colônias, aliás, né? Diferente de Portugal, uma relação diferente, se estabelece uma relação diferente, mas a partir dessa relação diferente, a igreja, né, a religião católica, ela entra muito forte, inclusive dentro do território espanhol também. Aqui esse mapa ali do Fernando Magalhães. Aqui tem umas outras rotas, né? Muitas rotas que a gente pode ver saindo do território espanhol, né? Então aqui a gente tem a legenda dos navegadores e de onde eles chegaram, né? Aqui o Magalhães passando. Algumas rotas internas também dentro da América. E de zoom de novo. Aqui tem as viagens do Cristóvão Colombo, né? Que foram
várias, né? A gente pode ver as rotas que ele faz, é diferente de descer, né? Ele vem por aqui, em vez de fazer a parte de baixo. E aí fotos, né, representações, no caso, obviamente não são fotos, da Rainha Isabel de Castela e do Cristóvão Colombo, né, representações, né, aquelas representações que vocês devem ter visto no absolutismo, né, do jeito que eles são representados, principalmente a Isabel, né, essa visão aristocrática. Ai, Daniel, eu perdi a tua pergunta. O que tu perguntou que é Tu mais lembra, bonito? não? Acho que eu estava falando da burguesia, do Estado espanhol ali. Não lembro exatamente. Eu acho que a Roberta estava falando ali da burguesia que não se desenvolveu tanto, né? Acho que foi isso. Ah, homogêneo. Ah, nesse sentido. É como se, com essa presença muito forte dos hidalgos aí, né, eles reteram muitos dos metais preciosos, das coisas que eles encontraram. E aí a burguesia cresceu, se desenvolve, claro, mas de uma forma diferente, né? De uma forma menos acentuada, digamos assim, do que em outras regiões. Isso, não se reproduzia também a riqueza, e na verdade ela se mantinha mais em cortes, enfim, e isso prejudicou demais a Espanha daí. Certo? Vão ficar umas questões, né? A gente vai deixar no drive. Daí, se vocês quiserem fazer, né? É bom fazer sempre questões. Infelizmente não deu Façam. tempo. E qualquer dúvida, então, pode perguntar pra gente, se não entendeu alguma. Eu acho que deve ter o gabarito no final. Qualquer dúvida das questões, qualquer dúvida sobre a aula, podem nos mandar no WhatsApp aí, perguntando que a gente responde. Ficou certinho, gente? Alguma dúvida? Coisa boa esse sextou pirata aí. Valeu, gente. Obrigado, Sabrine. Qualquer coisa, o material tá no Drive. Amanhã a gente sobe a aula já também ali. Pode falar, João.